Olá pessoal, eu sou Alexandre Mota, médico, sou infectologista em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu sou pai de Lucas Bezerra Mota Câmara, que é professor de História em Minas Gerais e que me pediu para fazer esse vídeo para seus alunos do Ouro Preto, onde ele ensina. De Ouro Preto e das circunvizinhanças. Na verdade, Lucas sempre soube que eu sou um aficionado por história e gosto muito da história de Canudos. E por isso que ele pediu para eu gravar esse vídeo para vocês. Não vai ser fácil resumir a história de Canudos em 5, 6, 10 minutos. Mas é isso que eu pretendo fazer de uma maneira o mais simples possível para que se possa entender o que aconteceu. Canudos é, em suma e em resumo, um grande e imenso mal-entendido dentro da história do Brasil. E é, acima de tudo, a maior tragédia acontecida em solo brasileiro. Mais de 25 mil pessoas morreram em Canudos, né, porque se acreditava que era um arraial que defendia interesses monarquistas. Esse conceito foi que norteou a ação da recém-instalada República Brasileira em destruir Canudos, em submeter Canudos. Na verdade, Canudos surge por um fenômeno que é compreensível, que ainda hoje existe, não nas dimensões que tinha, que é o messianismo. Né? O sertanejo, o homem das brenhas, do sertão mais profundo, ele é essencialmente religioso. E ele acredita, e acreditava na época, né, na relação com o divino, na sua relação com o divino, e em alguns conceitos muito arraigados. A pessoa que verbaliza e que cria esse sentimento naquele conjunto de pessoas que moravam na região é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um homem que tinha sofrido alguns problemas pessoais, tinha abandonado sua vida produtiva e passou a ser uma espécie de andarilho que pregava os valores cristãos. Esses valores, que eram muito arraigados naquela região, o Conselheiro incorporava e dizia que o fim do mundo estava próximo e que as pessoas, que o mar ia virar sertão, que o sertão viraria mar e que as pessoas se preparassem e tal. Com isso ele começou a arrebanhar um grande número de seguidores e esses seguidores passaram a se instalar nas terras que ninguém queria, que eram as terras do Alto Sertão Baiano, que eram terras pouco produtivas e pouco, ou seja, não tinha dono naquela região. Então ele cria um arraial, o Arraial do Belo Monte, e nesse arraial passa a concretizar e passa a criar uma situação, uma comuna, ou seja, todo mundo era dono de tudo, todo mundo produzia e todo mundo tinha condições de comer e viver com um mínimo de dignidade. Com isso, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno econômico também, que veio, econômico e social, que começou a interferir nos interesses locais dos fazendeiros locais. As pessoas pararam de trabalhar nessas fazendas por uma vida quase de semi-escravidão e passaram a se dirigir a Belo Monte, porque em Belo Monte elas iam poder trabalhar para si próprias. E com isso começou a faltar mão de obra na região. E as pessoas já haviam, os fazendeiros locais já haviam se queixado ao governo local, ao governo da Bahia, sobre essa circunstância. No que o arraial começa a crescer e ele passa a ser um aglomerado cada vez maior de pessoas, os conselheiristas passam também a construir mais. E eles compram uma carga, esse é o fator determinante da primeira expedição. Eles compram uma carga de madeira em um comerciante, eu acho que de Uauá, se não me engano, na cidade, ou foi em outra cidade próxima daquela região, e essa carga jamais foi entregue. Eles, por sua vez, arrebanham um grupo de pessoas que vão com símbolos religiosos e tal, buscar essa carga de madeira na cidade que lhe era devida. Com isso, ao saber disso, os comerciantes buscam auxílio da polícia e é montada uma primeira expedição para barrar essas pessoas através de um tenente. O nome desse tenente é Tenente Pires Ferreira, né? E os conselheiristas não tinham armas, não tinham nada, tinham algumas garruchas, muito instrumento de trabalho
na terra, como arados, como enxadas, como foices. Mas mesmo assim, eles conseguem derrotar essa primeira força policial que havia se interposto naquilo que era uma reivindicação justa. Eles estavam querendo que tenha sido pago. Bom, isso criou uma celeuma no estado da Bahia, e o estado da Bahia organiza uma expedição por um major chamado Major Febrônio, me foge aqui o sobrenome dele, mas o Major Febrônio igualmente é derrotado, né? Então isso cria a nível nacional uma necessidade de uma intervenção federal. Por quê? Porque nos grandes jornais nacionais passa a se informar que o conselheiro e o conselheirismo, o que havia em Canudos, era uma revolta anti-república que era recém-instalada. A bem da verdade, conselheiro, por sua maneira tradicional e conservadora de ver o mundo religioso, ele era contra, por exemplo, o casamento civil. Ele dizia que era coisa do demônio, o casamento deveria ser somente religioso, ou seja, amparado por uma força divina, por um conceito divino. Isso era o que conselheiro pregava. Também, ao mesmo tempo, ele era contra a República. Mas ele era contra a República por muito mais desinformação e a compreensão de que, por exemplo, a princesa Isabel havia libertado os escravos e por isso merecia o respeito, o império mereceria o respeito. Na verdade, eram pessoas sem conhecimento, pessoas que estavam perdidas no meio do mundo, no meio do nada, né? Sem grandes influências reais, mas mexeram com alguns conceitos que estavam arraigados no Exército Brasileiro na questão da defesa da República e também mexeram com os interesses econômicos locais dos fazendeiros da Bahia. Com isso, se organiza uma terceira expedição. E é essa que vai ser a definidora, inclusive, das reações que vão acontecer na quarta expedição. Porque essa expedição foi escolhido um coronel chamado Moreira César. Moreira César, ele tinha já lutado no sul do Brasil nas revoltas que aconteceram lá e ele era conhecido como o corta-cabeças. Então, ele era um republicano do lado do Marechal Floriano Peixoto, um homem violento, muito firme e autoritário, e Moreira César, que tinha um problema de saúde intrínseco, ele era epilético, e ele vai comandar essa expedição. E essa expedição vai muito bem armada, extremamente bem armada. Só que Moreira César era um homem autoritário e ao mesmo tempo arrogante. Então Moreira César, ao se aproximar de Canudos, ele toma a decisão a tropa estava cansada, a tropa estava extenuada por andar, você imagine andar na Caatinga nordestina, que é um lugar extremamente quente, e essa região especificamente é muito quente no Nordeste. O Moreira César, ele toma a decisão drástica de, ao chegar em Canudos, eles chegaram por volta do meio da manhã para o final da manhã, ele toma a decisão de atacar Canudos imediatamente. Ora, e ele manda a tropa atacar Canudos sem conhecer o terreno, sem conhecer a lógica dos casebres, sem nada. E a tropa, quando entra em Canudos, ela entra em vielas que desconheciam. Então eles começaram a ser mortos e sofrerem tiros das armas que os conselheiristas tinham. Eles fizeram isso e eles estavam morrendo às pencas dentro das vielas de Canudos. E aí, diante do impasse militar que aconteceu, Moreira César toma a pior das decisões. Ele resolve ordenar um ataque de cavalaria, num ambiente onde não passava gente e, obviamente, não passaria cavalos. E, por óbvio, ele comanda esse ataque e ele, por óbvio, acaba sendo atingido. Então ele recebe um tiro por volta de meio-dia, no início da noite ele estava morto, né? Então, a pessoa que, diante do primeiro revés, o segundo comandante era um coronel, chamava-se Coronel Tamarindo, e o Coronel Tamarindo decidiu efetuar o recuo. Ou seja, ele resolve toma a decisão de recuar. E essa decisão foi feita de maneira atabalhoada. E resultado, tem até uma frase que alguns livros falam, esse livro aqui que é muito interessante, chamado Belo Monte, é um livro de José Rivair Macedo e Mário Maestre. É um livro muito interessante, se vocês puderem ter acesso, é sobre a Guerra de Canudos e trata com detalhes alguns pontos.
E aí tem um detalhe que nessa época, no momento, alguém disse uma frase que é peculiar da região, que dizia: em tempo de Murici, cada um cuide de si. Então, na verdade, não houve um recuo da tropa, houve uma debandada. E as pessoas que debandaram armados, né? Foram abandonando as armas pelo caminho para conseguir fugir, não conheciam o caminho de volta e, obviamente, foram massacrados pelos canudenses. O que acontece é que, com isso, Canudos se arma definitivamente, ou seja, a quantidade de soldados que morreram e que deixaram suas armas e munição de maneira substancial vai permitir que Canudos resista bravamente à quarta expedição e definitiva expedição. Foi um escândalo nacional, né? A morte de Moreira César e a morte de a imensa maioria dos soldados foi um escândalo nacional. Os jornais os jornais do Rio, São Paulo, pintaram como sendo Canudos sendo um enclave monarquista que ia fazer uma rebelião nacional a favor da monarquia. Jornais que defendiam a monarquia no Rio foram empastelados. Então passou-se a ter uma crise nacional de um problema que era, sem dúvida nenhuma, um grande mal-entendido. No concreto, se organiza a quarta expedição. A quarta expedição vai com tudo que as Forças Armadas do Exército Brasileiro tinham. A grande parte das tropas eram tropas do Rio, do Sul, não eram tropas, eles não confiaram nas tropas baianas. Eu tenho um outro livro aqui que eu quero mostrar para vocês, é um caderno de fotografia brasileira, onde se mostra, tem a história de Canudos, inclusive sobre a Canudos atual, a história atual de Canudos. E tem umas fotografias feitas por um cara que acompanhou a expedição, chamado Flávio de Barros. Flávio de Barros, inclusive, morre em Canudos. E ele tem acho que são 84 fotos da época da guerra da quarta expedição. Essas fotos, em algumas delas, se pode ver claramente que o exército brasileiro era composto, as pessoas que lutaram pelo exército brasileiro, em sua maioria, eram de tropas gaúchas. Essa foto é bem exemplificadora, né? Você vê os caras com bombachas, né? E mostra-se claramente que havia uma tropa que estava acostumada a guerrear, embora estivesse guerreando num território absolutamente inóspito para eles. A quarta expedição se divide e ataca Canudos de duas formas. Em uma delas, ela é emboscada num grande desfiladeiro e quase perde, precisa receber reforço, até que Canudos é definitivamente sitiada. Quando Canudos é definitivamente sitiada, por incrível que pareça, alguns livros ainda falam disso. Por exemplo, Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano, escreveu um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo. Ele disse que até o último momento ainda havia gente chegando a Canudos para ajudar a defender Canudos. O que é compreensível, porque na verdade as pessoas, os canudenses, os conselheiristas, eles acreditavam que lutavam contra os demônios. Isso é muito exemplificado no livro que fizeram a Guerra de Canudos, e Euclides da Cunha também diz isso, né? Eles acreditavam piamente que estavam lutando contra representantes do demônio. Os soldados eram representantes do demônio e defender Canudos e defender Conselheiro era estar do lado de Deus. Foi uma guerra fratricida, ou seja, a Canudos é bombardeada com diversos canhões, inclusive um deles que até recentemente ainda existia lá, chamava-se Matadeira, porque ele era muito grande e o projétil ele conseguia destruir grande parte de onde atingia, e isso faz com que Canudos seja absolutamente dizimada, né? Então, Canudos não se rende, inflige grandes perdas ao Exército Nacional. O número de soldados de perdas chega-se a mais de 2.000 perdas, e Canudos ela é um exemplo de resistência e um exemplo de coragem e bravura, que faz com que a gente pense sobre essa grande tragédia que se repercute até hoje. Pouca gente sabe, mas o nome favela vem do Morro da Favela, que era o morro que circundava Canudos e onde as tropas ficavam atirando lá para baixo com artilharia. E quando os soldados brasileiros voltam para o sul, principalmente para o Rio de Janeiro, eles vão se instalar nos morros e passam a chamar aquela região de favela, em referência ao Morro da Favela de Canudos. Esse é um dado que pouca gente sabe, porque o nome favela se popularizou como sendo um nome de habitação precária, mas veio dessa realidade. Canudos não se rende,
No o texto de Euclides da Cunha, quando ele termina o livro Os Sertões, ele diz: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado, palmo a palmo, na precisão do termo, caiu no dia 5 de outubro, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Eu acho a história de Canudos fantástica. Ela é impressionante e ela é marcante e determinante na história brasileira. Acho que se vocês quiserem se aprofundar, vai ser muito legal. A Canudos atual, que eu visitei, que tive a oportunidade de visitar alguns anos atrás, não é a mesma originária. A Canudos originária, ela foi reconstruída, ou seja, alguns anos depois as pessoas voltaram a morar lá, e essa segunda Canudos também foi acabada por uma construção de um açude, chamado açude Cocorobó, que alagou Canudos. Então a Canudos hoje real, a Canudos que existe hoje, a terceira Canudos, ela fica numa parte alta, onde você avista o açude, e onde está a Canudos original, a segunda Canudos, coberta pelas águas. Em algum momento de um ano de grande seca, a Canudos simplesmente reapareceu, apareceu a torre da igreja mais nova, da nova Canudos, e apareceu resquícios da igreja antiga, onde os atiradores ficavam em cima atirando contra os soldados do Morro da Favela. A Escola de História da Bahia, da Faculdade da Bahia, coletou vários resquícios e ainda hoje é possível achar resquícios de bala e de projéteis que estão lá em Canudos ainda hoje. Espero que tenha contribuído para vocês de alguma maneira e aproveitem, estudem, que vale muito a pena. Um grande abraço.